Na aula de hoje, nós vamos estudar a estrutura do átomo, relembrando as partes do átomo, a eletrosfera e o núcleo, as suas partículas, estudando também a semelhança entre os átomos e de que forma nós podemos identificar os elementos químicos. O comportamento também dos elétrons e essa movimentação dos elétrons entre os átomos e também alguns exercícios para a revisão do conteúdo. Vamos lá? Vamos agora visualizar uma tabela periódica e podemos perceber a disposição em linhas e colunas, sendo que as linhas contêm a disposição dos elementos em ordem crescente de número atômico. Então, olhando na figura menor do ferro, que seria o número atômico. Esse número indicado acima e à esquerda, que representa a quantidade de prótons que tem no elemento. Logo à direita temos o que chamamos de distribuição eletrônica, que é a ordem e a quantidade que os elétrons aparecem nas camadas eletrônicas. E abaixo nós temos a massa atômica, que corresponde ao que tem no núcleo do átomo, a soma de prótons e nêutrons. Nessa figura, observamos o modelo do átomo de acordo com Rutherford, onde vemos na parte externa, a eletrosfera, os elétrons de carga negativa, e na parte interna, o núcleo, onde eu tenho os prótons de carga positiva e os nêutrons que não possuem carga. Vemos também que o núcleo é a parte responsável pela massa do átomo, sendo que, para descobrirmos a massa do átomo, somamos o número de prótons, qual chamamos de número atômico, mais o número de nêutrons. E a massa dos elétrons é ínfima, por isso que não participa dessa somatória da massa total do átomo. Como já dito, cada elemento químico é definido pelo seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons, e agora nós representamos esse número atômico pela letra Z. Então, no exemplo, nós temos o magnésio, cuja quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, é 12. Já o número de massa é a soma dos prótons mais a soma dos nêutrons, em que eu tenho A é igual a Z mais N. E no caso do magnésio, somando o número de prótons 12 mais o número de nêutrons 12, teremos o valor de massa correspondente a 24. Temos muitos elementos químicos que possuem características muito próximas, mas o que eles diferem são nas quantidades de partículas atômicas, de prótons, elétrons e nêutrons. Então, nós temos, como nesse exemplo no slide, átomos que são isótopos. Aqui, por ser isótopos, eles têm o mesmo número atômico, ou seja, são o mesmo elemento químico, nesse caso o hidrogênio. E qual é a diferença? É a quantidade de nêutrons que eles possuem no núcleo. Sendo que o prótio não possui nêutrons, o deutério possui um nêutron e um próton, e o trítio possui dois nêutrons e um próton dentro do seu núcleo. Em se tratando de elementos químicos diferentes, ou seja, de números atômicos diferentes, eles ainda podem possuir semelhanças, como átomos que são isóbaros. O que quer dizer isóbaros? São elementos químicos que têm o mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos. Ou seja, quando eu somo o que tem no núcleo, prótons e nêutrons, eu consigo achar um número de massa igual, por exemplo, nos átomos aqui no exemplo de carbono, potássio e argônio. Já átomos que são isótonos possuem o mesmo número de nêutrons dentro do seu núcleo. Números de massa diferente, número atômico diferente, por serem elementos diferentes, porém possuem o mesmo número de nêutrons. Ver agora sobre a movimentação dos elétrons entre os átomos. Quando temos elétrons livres, essa movimentação de elétrons entre um átomo e outro chama-se corrente elétrica. Já os átomos que são ionizáveis, eles podem se transformar em íon cátions ou elétrons para outros átomos, ficando com uma maior quantidade de carga positiva, ou seja, maior quantidade de prótons. Já quando eles recebem elétrons, eles são os íons ânions, que eles daí têm uma maior quantidade de elétrons, ou seja, uma maior carga negativa.
Representamos os íons. Quando dizemos que o potássio forma um cátion monovalente, eu represento pelo símbolo K e um mais. Quer dizer o quê? Se ele formou um cátion monovalente, ele perdeu um elétron. Da mesma forma, o alumínio, um cátion trivalente, pois ele perdeu 3 elétrons, então ele ficou com 3 prótons a mais. Já no caso do cloro, que forma um ânion monovalente, quer dizer que ele recebeu um elétron, então ele ficou com uma carga negativa a mais que de prótons. Já o oxigênio recebeu 2 elétrons, ficando com 2 cargas a mais negativas. Falando sobre a eletrosfera do átomo, percebemos que todos os elementos químicos têm níveis de energia, e esse limite são 7, em que é subdividido em camadas, camadas K, L, M, N, O, P e Q. Dentro dessas camadas há subníveis. Não vamos aprender esse ano, mas para que vocês saibam, esses subníveis indicam a quantidade máxima de elétrons que pode ter em cada camada da eletrosfera da camada do átomo. Mas só relembrando os números importantes, temos ali o Z como número atômico, A número de massa, prótons e elétrons, que é o mesmo quando o átomo é neutro, e embaixo relembrando os isótopos, isóbaros e isótonos. Agora então vamos praticar o que já vimos, descobrindo o número atômico do cloro, que tem 17 prótons e 18 nêutrons. O número atômico é simplesmente o número de prótons, o número da massa é a soma dos prótons e nêutrons, que nesse caso dá 35, e o número de elétrons é simplesmente o mesmo valor do número atômico, pois esse átomo é neutro. Já no segundo, no nitrogênio, eu dou o número de massa 14 e o número de atômico, que é 7. Para descobrir o número de nêutrons, eu simplesmente diminuo. 14 menos 7 é 7. Elétrons e prótons é equivalente ao número atômico. Já no último exercício, eu pergunto quais são os tipos de íons. Então, nós temos aqui o primeiro um cátion bivalente, o segundo um ânion monovalente e no último um cátion trivalente. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.